Aleluia. Oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Andorevasi anjomanahasya terra de delebarasi anjomihesi que te levas. Bendito seja o teu nome, para todo sempre e por toda a eternidade. É hoje. Queridos, amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Olhe para a pessoa bonita do seu lado e diga: que bom te ver aqui hoje. Ficou muito fraco, eu acho que é porque ficou difícil encontrar alguém bonito aí, né, irmão? É só olhar para cá para frente, tá? Mas não é para mim não. Nem altura eu tenho para ser bonito. É para o Samuel. Tá bonito demais, rapaz. Deus abençoe Samuel, viu? Obrigado. Aleluia. Queridos, que prazer poder retornar a essa e estar reunido com vocês nessa noite. Antes que você tome seu assento, por gentileza, Evangelho segundo escreve João, capítulo de número 17. Versículo de número 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O texto arcaico diz: santifica-os pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Feche seus olhos. Baruch Atar Adonai Elokeinu melech haolam Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei e Criador de todo o universo. Bendita seja a tua palavra que vive e reina para todo sempre. Jeler que te relevou se ande, o manahá se ergue vaia. Fala de uma maneira profunda, grandiosa e poderosa, Senhor. Que nenhum pavimento deste templo fique sem a manifestação da tua Shekhinah, da tua presença. Que nenhum vaso que chegou aqui nessa noite volte do mesmo jeito para a sua casa. É noite, Senhor, de sermos cheios pelo poder que há na tua palavra. E há uma ordem que o Senhor entrega para o teu povo chamado Israel: Shema Israel,
Adonai Echad, ouve Israel, Adonai é o nosso Deus. E nessa noite eu sinto que o Senhor está falando isso aqui dentro dessa igreja. A Assembleia de Deus em Muaná, Adonai ainda é o nosso Deus. Isaías disse que Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não perde batalha. Ele não sabe o que é fracasso. Ele está no nosso meio como guardião, protetor e galardoador. Os ribombares de sua palavra ecoarão em nossos ouvidos a partir de agora. E se é verdade, Senhor, que Tu estás conosco, manifesta ainda mais o poder da Tua palavra no nosso meio, e que todos possam ser cheios por ela, para ela e por meio dela, para a glória do Teu nome. Só quem acredita no poder de Deus, dê um belo grito de glória ao nome do Senhor. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, é a segunda noite do congresso da EBD. Ontem esteve com vocês um amigo querido, pastor Moisés Figueiredo, da nossa cidade, da nossa capital. Não tenho dúvida de que foi bênção. Hoje é a segunda noite e tenho certeza de que Deus também fará coisas extraordinárias. Antes que possa dar início na palavra de Deus, quero tributar ao Eterno louvores pela vida do pastor presidente, pastor Raimundo Nonato, pela vida do vice-presidente presbítero Jairo Melo. Estava com saudade de você, viu, pastor? Deus abençoe, tá? Um dia eu vou ter uma gravata bonita igual essa aí, é forte. Deus abençoe, presbítero, tá? Prazer revê-lo. Deus continue abençoando o Senhor, a sua casa e a sua família. Ao primeiro coordenador da EBD, também presbítero Jairo Melo, Deus abençoe mais uma vez. E o segundo coordenador, presbítero Samuel Moraes. O negócio está forte aqui. Deus abençoe, tá? Obrigado, Samuel, por lembrar esse humilde servo. Deus abençoe, tá bom? Aproveito o ensejo para louvar a Deus pela vida da minha muito digníssima esposa, a moça mais bela de todo o meu mundo, de toda a minha existência. Deus abençoe sua vida. Bom, todas as mensagens que prego depois de Deus, tá, Samuel? Esse barulho é para o pregador, é? Todas as mensagens que prego abaixo de Deus tem que passar pela correção dela. Porque por trás de todo grande homem existe sempre uma grande mulher, né? E o ministério de um homem, ele é reconhecido também pela mulher que está do lado dele. Isso é uma grande verdade. Então eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Estamos casados, vamos fazer 2 anos agora, no mês de julho, e glória a Deus por isso. Estamos passando uma batalha travada, mas estamos vencendo. Batalha essa que, quando iniciamos, ainda não tínhamos casa, e quem casa quer casa. Mas aí Papai do Céu abençoou e demos a entrada no apartamento. Foi abençoado, contemplado. Era para sair agora em dezembro. Ela ficou triste porque queria passar o Natal dentro do apartamento. Mas glória a Deus, né? Já está profetizado para o ano que vem. E aí o apartamento vai sair só final de janeiro para começo de fevereiro. E como a gente ainda não tem todas as coisas básicas
para ir para dentro do apartamento. A gente conversou e entendemos. Se saísse agora, né, como é que a gente ia? Então o tempo que vai durar mais um pouquinho para poder sair, a gente vai adquirindo as coisas e comprando. Então a gente ainda precisa de muitas coisas, como por exemplo geladeira, fogão e por aí vai. E por isso Deus me deu sabedoria e eu pedi permissão ao presbítero Samuel para apresentar um pequeno material que eu trabalho, tá, irmãos? Eu tenho 27 unidades de camisas oversizes, 100% algodão, tá bom? E que vai estar ali atrás na banca da misericórdia. Eu trouxe especialmente para vocês. Tem alguém aqui que ainda é servo, sim ou não? O tema do que estou trabalhando na camisa é esse: eis-me aqui. Baseado no livro do profeta Yeshayahu, Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 8. E como vocês sabem que sou amante do hebraico bíblico, eu coloquei a palavra em hebraico bíblico na costa, Rinene. Aqui está a palavra em hebraico, a transliteração, coração anatômico de servo, e o texto embaixo. Hoje está em promoção, de 90 por 70 reais, só para a gente não ficar colocando água dentro de isopor. Se você me ajudar a comprar essa camisa, você vai estar depositando uma semente para que a gente possa adquirir algum eletrodoméstico para nossa casa. Aos amantes de estudos da palavra, eu tenho a versão BKJ, a mais atual, a que eu estou usando, palavra de Deus, do Espírito Santo e de Jesus, tudo em vermelho, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então a partir de agora a gente não fica mais embaraçado, quem está falando para quem? Tanto no Antigo quanto no Novo, palavra de Deus, do Espírito Santo e de Jesus, tudo em vermelho. Profecias messiânicas no Antigo, que aponta para Yeshua, e também no Novo, que aponta para a eminente volta dele. É para quem gosta de estudar. Também a gente tem concordância bíblica, e embaixo de cada texto a gente também tem referência bíblica. E para mulher, pastor? Claro, não pode faltar, né? A gente tem Bíblia feminina com letra hiper gigante, harpa. Eu já gostei que as irmãs começaram a se olhar uma para a outra e disse: olha, minha cara, tem demais para vocês, irmã. Amém? Letra hiper gigante, harpa, corinho avivado, caneta de brinde, marcador de página, marcador de livro, e todas as páginas também personalizadas. Amém ou não amém? Quantos estão desejosos por ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Está com a Bíblia aberta, sim ou não? Quero louvar a Deus pela vida de todos os presbíteros, diáconos, pastores que estão conosco aqui. É um prazer rever, eu lembro do rosto de alguns. Deus continue abençoando as mulheres de Deus. Deus abençoe professoras, cantoras, professores. Se eu errar alguma coisa aqui, vocês me corrijam, tá bom? Ao meu amigo Calandrini, Deus abençoe. Tamo junto, Deus continue abençoando. Queridos, fica com a Bíblia aberta, tá bom? Qual foi o texto que a gente leu? João, capítulo de número 17, versículo de número... E o que está escrito lá? Santifica-os pela tua, a tua palavra é a... Agora volta comigo, João capítulo de número 8, João capítulo de número 8, João capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo de número 23, João capítulo de número 8, versículo de número 23. E ele dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João capítulo 3, João capítulo de número 3, verso de número 31. João capítulo de número 3, versículo 31. Sonoplasta, só me dá um pouquinho aqui de retorno, por favor.
João 3,31, perfeito. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que está na terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Bíblia está aberta, sim ou não? Daniel capítulo 1. Eu preciso que você leia todos esses textos para que você entenda aquilo que eu vou pregar. Daniel capítulo 1. O versículo é o de número 8. Quantos acharam? Diga amém. Daniel, porém, propôs em seu coração não se contaminar com a porção do rei, nem com o vinho em que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Eu agradeço a todos que puderam me acompanhar. Quero também louvar a Deus pela vida da banda. Deus os abençoe. A gente precisa aprender, irmãos, que palavra e louvor anda de mãos dadas, tá bom? Então, se ambos andarem de mãos dadas, o culto funciona melhor. Levíticos capítulo de número 6, olhe para mim agora. O versículo de número 12. Ele diz que Deus ele deu uma ordem para Moisés passar ao seu irmão Arão, que era o Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, responsável pelo culto, pelo altar, pela preparação, para que o Eterno manifestasse a fagulha da Shekinah, da sua presença. O versículo de número 13 do capítulo 6 do livro de Levítico é um texto muito apreciado e, de certa forma, principalmente pelos pentecostais como nós, usamos ele porque já temos memorizado: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que se torna um erro é falar do texto sem conhecer o contexto. De uma pincelada bem rápida, o contexto ele fala sobre korbanot, que significa sacrifícios ou ofertas. Então, todo o livro de Levíticos vai girar em torno disso. Perfeito. Só que o capítulo de número 6 ele recebe uma atenção especial, porque Deus está ensinando como deveria ser a manutenção do altar para receber o corban, sacrifício, para que queimasse o Eterno recebesse. Aí no versículo de número 12, Deus fala para Moisés instruir Arão: diga a Arão, falar ao povo para trazer lenha, e ele vai ter que organizar a lenha sobre o altar. E quando as lenhas estiverem organizadas no altar, então eu manifestarei o fogo que consumirá o holocausto ou o sacrifício. Então é como se fosse uma tricotomia do que? Povo, sacerdote e Deus. Você percebe que todos os três têm um papel a ser desempenhado no culto. Ou seja, o povo traz a lenha, o sacerdote organiza a lenha e Deus manda o fogo. Compreende? Então a pergunta desse jovem pregador de 31 anos é essa: tem alguém no nosso meio que tem lenha? Não basta apenas ter lenha, precisamos saber que tipo de lenha somos nós. Porque tem lenha que é derivado de árvores que nasce à beira de rios. Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Então tem árvores que são plantadas junto a ribeiros. E qual é o problema de árvores plantadas junto a ribeiros? É que elas ficam umedecidas, e na hora que vai acender o fogo nela, faz fumaça, mas não pega fogo. Ou seja,
tem gente que faz fumaça, mas nunca soube o que é pegar fogo. Eu vou perguntar de novo: tem alguém que trouxe lenha? Então joga a lenha para cá para o altar. Eu organizo a lenha e ele manda o fogo. Combinado, sim ou não? Eu vou resumir tudo que eu falei. Culto não depende somente de pastor, de pregador, de banda. Culto quem faz é todos nós. Então tem gente que traz termômetro ao invés de trazer lenha. Deixa eu ver quem prega, deixa eu ver quem canta, deixa eu ver qual é o ciclo de oração que vai ter oportunidade, deixa eu ver qual é a banda que vai tocar. Não é o pregador que eu queria, não é o cantor que eu queria. Paciência, mas é aquele que Deus queria. Então deixa o termômetro de lado e começa a colocar lenha no altar. Qual é o tipo de lenha, pastor? Glória a Deus, intercessão, aleluia, levantar de mão. Só quem entende o que eu falo, levante a mãozinha para cima e confirma com um grito de glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Yohanan, o Evangelho de João, ele tem um teor de diferença dos evangelhos sinóticos, considerados sinóticos porque falam quase a mesma linguagem: Mateus, Marcos e Lucas. Yohanan, João, todavia, ele tem uma linguagem universal. Ele não se prende a um povo, ele não se prende a uma pessoa, mas ele fala para todo um povo. Apresenta Yeshua como o Logos, Verbo, a palavra encarnada. E a gente precisa aprender isso desde o capítulo 1 de João, porque lá dentro do Gran Éden, dentro do jardim do Éden, quando o Eterno visita o primeiro homem, Adão, depois do seu pecado, do vacilo da queda, ele diz que ele temia porque ele ouviu a voz que andava sobre o jardim. Eu vou repetir: ele ouviu a voz que andava. É como se ele estivesse dizendo: a voz que eu ouvi tem perna, porque anda. Aí surge uma pergunta: voz que tem perna? Aí João entendeu a revelação e disse: no princípio era o Verbo, palavra. O Verbo era Deus, estava com Deus e se manifestou entre nós. Então a voz que andava nada mais era do que a palavra chamada Jesus. Então, desde o início de tudo, a verdade, que é o próprio Cristo, já se manifestava antes de todas as coisas, antes do pecado, antes da queda, antes de todo o vacilo humano em se afastar de Deus. A verdade já era a verdade. Jesus já era o Messias prometido. E tanto é verdade que o capítulo de número 3, ele nos informa um texto célebre da fé cristã, que é o versículo de número 16: porque Deus amou o mundo, que de tal maneira deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que no seu nome crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda no capítulo de número 3, você percebe que o próprio evangelista, ele está falando a respeito daquele que é do céu, que veio e começou a falar coisas que aqueles que são da terra não compreenderam. No capítulo de número 17, a gente chama de tefilá. É a oração sacerdotal, a oração que Yeshua ele está fazendo pelos seus talmidim, pelos seus discípulos, alunos, amigos chegados, que o Pai, segundo o texto, entregou para ele. O capítulo de número 17 é tão poderoso que o próprio Jesus ele fala que ele mesmo se santificou
no versículo de número 19, ele mesmo diz que se santificou, porque não era santo? Não. A gente precisa aprender a palavra santificação dentro do seu contexto original. Santificação, derivada de kiddushá, é uma ideia que traz a conotação de separação. Aquele que se separa. Logo, é Jesus dizendo: eu me separei por causa deles, para que eles pudessem ser separados para mim. É isso que o texto está dizendo. Eu me santifiquei por causa deles, para que eles pudessem ser santificados para mim. Então esquece essa ideia de que é você e eu que tem que aceitar Ele. Antes de a gente pensar em se entregar para Ele, Ele já havia se santificado e se separado para mim e para você. Todavia, há uma palavra apenas que ela é muito repetitiva, e só dentro do capítulo, ou melhor, dentro do livro de João, ela se repete aproximadamente 70 vezes. Em grego koiné chamamos ela de cosmos, K-O-S-M-O-S. A palavra cosmos, dentro do Evangelho de João, em sua maioria das vezes, é referente ao mundo. Todavia ela é interpretada em 3 estágios, porque não é só dentro do novo, mas ela também aparece dentro do antigo. Só que no antigo, como a língua predominante é o hebraico, então não é cosmos, mas ela é retirada, ou pelo menos equivalente, das palavras, como por exemplo, Olam, segunda, Eretz, que ora significa terra e ora significa mundo. Então, a palavra cosmos, que também é a palavra muito repetida dentro do Evangelho de João, aproximadamente 70 vezes, é uma palavra que traz um quê de significados muito grande. Por quê? Porque essa palavra, ela traz uma originalidade, pelo incrível que pareça, da palavra cosméticos. A palavra cosméticos, dentro da era medieval, passou a surgir da palavra cosmos, porque Platão e principalmente os estoicos, quando dentro da Grécia olhavam para o céu estrelado, eles viam a beleza natural de todo o céu atmosférico, e estudando o céu sideral, compreendiam toda a beleza que naqueles céus existiam. Então, enxergando essa beleza natural, eles trouxeram a palavra cosmos em sua originalidade, e olhando a beleza, trouxeram a palavra cosméticos. Cosméticos, aquilo que é belo, aquilo que tem beleza. O que me chama a atenção é que essa palavra mundo, tanto dentro do antigo como também dentro do novo, ela traz 3 estágios: aquilo que é belo em toda a criação, aquilo que é belo na humanidade e aquilo que é belo no sistema. Perceba: criação, humanidade e sistema. O sistema vem depois da humanidade, a humanidade vem depois da criação. Por quê? Porque toda a criação é derivada da mão de Deus, e tudo aquilo que Deus cria é bom, é belo. Só que como o ser humano vem depois da criação, o ser humano na queda vai danificar aquilo que é belo. Ou seja, aquilo que era perfeito se torna imperfeito. Sefer Bereshit, Gênesis, capítulo 1, 1 e 2, nos informa sobre isso. A terra que era perfeita, agora terá que ser trabalhada e cultivada, para que tu possa ter o fruto dela. Então, o mundo dentro da humanidade passou a trazer esse declínio daquilo que era perfeito para o imperfeito. E aí, quando a humanidade começa a trabalhar, uma série de coisas vai entrar. Nosso arqui-adversário, Satã, vai ter a probabilidade de começar a trabalhar. E é depois da humanidade, do segundo estágio, que vem o terceiro, a saber,
o tipo de beleza que, trazendo para o nosso contexto, para o nosso tempo, é um tipo de beleza exterior, é um tipo de beleza que se dá por fora. Na época de Yeshua e principalmente do primeiro século, as pessoas trabalhavam muito com isso. Há quem diga que a palavra hipocrisia, derivada de hipócritos, ela foi tirada ou retirada de uma ideia de teatro. Ou seja, as pessoas que entravam dentro de um teatro pintavam o rosto, e quando terminavam toda a peça, tiravam aquele tipo de pintura e a originalidade da pele voltava. Então quem olhava pegava um susto. Por quê? Não é aquilo que eu vi no palco. Então essa ideia de cosméticos é uma ideia, eu não estou pregando nada contra, entenda, eu estou explicando a originalidade da palavra, tá? Essa ideia de cosméticos, ela traz uma ideia de beleza do lado de fora, uma beleza exterior. Aí a gente entra dentro do capítulo de número 17. Jesus, sabendo da sua partida, sabendo que a hora estava chegando, ele começa a fazer a oração. E a oração que ele faz é pedindo ao Pai para que guardasse os filhos que o Pai havia dado para ele, mas que agora ele estava indo para o Pai, enviaria o Consolador, mas existia um certo grau de preocupação. Que grau é esse? Eles vão ficar no mundo, e a minha oração, Pai, não é que o Senhor os tire do mundo, mas é para que no mundo o Senhor os guarde do mundo. Só que tem um outro problema. Pregar para a igreja que gosta de Bíblia é diferente. A gente não precisa fazer muito esforço. Aqui já tem gente entendendo onde é que eu quero chegar, mas para cá ainda não entenderam, então me ajudem. Olha aqui para mim. Há um certo outro grau de preocupação. Qual é o outro grau? É o próprio Jesus que diz: o mundo me odiou e não aceitou a minha mensagem. Como eu me separei por causa deles, e agora estou separando eles para mim, todo ódio que era para mim passa para eles. Por quê? Porque assim como eu e o Senhor somos um, eles em mim também é um. Então aonde eles pregam, prega eu. Aonde eles pisam, pisa eu. Aonde eles vão, vai eu. E a minha mensagem é: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. A minha mensagem é aquela também de João: raça de víboras. A minha mensagem é aquela: são bonitos por fora e podre por dentro. Então a minha mensagem é aquela e sempre será: arrependei-vos. É por isso que o mundo odeia Jesus. Mas Jesus olhou e disse: vão te odiar, mas não muda a mensagem. Vão te odiar, mas não muda o roteiro. Vão te odiar, mas não muda o andar. Por quê? Porque eu e o Pai somos um, e vocês em mim também são um. Quem está em mim está no Pai. Quem conhece a mim conhece o Pai, e maior do que o Pai não há ninguém. Eu vou te explicar o que é que Jesus está falando. Se eu nele sou um, quem olha para mim vê ele. Quem me vê tem que ver ele. Então não espera o mundo amassagear o teu ego. Não espera a tapinha na costa do mundo. Não espera que o mundo te abrace e te beije. Por quê?
porque quem olha para mim e vê Ele, aleluia, pode até odiar, mas é muito melhor ser odiado, aleluia, porque está vendo Ele em mim, do que ser amado sem ver Ele em mim. Eu vou profetizar para quem tem mão para receber: seja odiado, seja pisado, seja humilhado, pelo simples fato de o mundo estar vendo Jesus em você. É melhor ser odiado, Samuel, por ver Jesus em nós, do que ser amado sem ver. Eu quero saber, cadê a igreja que ainda representa Jesus na terra? Cadê? Eita, levante as duas, porque uma é pouco. A altura do teu milagre e teu maior grito de glória, que você. Eu estou desenhando. Vou começar a mensagem dentro de alguns minutos. É Jesus dizendo: Pai, o mundo me odeia. Então quem olha para eles, isso aqui vai ficar forte. Quem olha para eles vai odiar eles. Oh meu Jesus amado, eu tenho que ter cuidado porque está sendo gravado, né? E como tudo hoje vai para a rede social, a gente é julgado e criticado pela nossa fala. Por quê? Porque o errado se tornou certo e o certo se tornou errado. Mas o que tem de gente dizendo: deixa eu ir para cá porque aqui é mais light, deixa eu ir para cá porque aqui pode, deixa eu ir para cá porque aqui eu consigo dançar na boquinha da garrafa, deixa eu ir para cá porque aqui eu posso ficar com a mulher de um, com a mulher de outro. A mensagem ainda é a mesma. Importa que o homem seja esposo de uma mulher só. A mensagem ainda é a mesma. Se quiser entrar no céu, o caminho é estreito, a porta é estreita, o mundo muda, mas a mensagem ainda é a mesma. Quem tem glória? Eu não vou apertar muito, pastor. Não vou apertar. Eu sou inteligente. Se eu apertar, vocês não me trazem mais. Não mude para agradar o mundo. Não negocie para criar amizade com o mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. É o que a Bíblia diz. Nabote, me dá tua herança, me vende tua herança, negocia tua herança. Quanto tu quer, eu te dou tudo aquilo que tu quiser. O que que tu quer, Nabote? Para tu me vender, para tu trocar, para tu negociar. Nabote, eu te dou nome. Nabote, te dou cadeira. Nabote, te dou posição. Nabote, eu faço tudo o que tu quiser. Só me vende, troca, negocia. O problema, Acabe, é que a vinha é herança do papai. Eita! Quem vê a vinha sabe quem foi que deu e para quem deu. Então pode até me matar, mas eu não troco a vinha, eu não vendo a vinha, eu não negocio a vinha. Por quê? Porque quem vê a vinha sabe quem deu e para quem deu. Tá? Vão querer negociar, vão querer trocar, vão querer comprar, mas quem te deu sabe por que deu. Então aperta o cinto, não troca. Versículo 14: eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo
os odiou. Capítulo 17, versículo 14. Então o mundo odeia a igreja por causa da palavra. Não entendeu o que eu falei, não? O mundo não te odeia porque tu roda mais. O mundo não te odeia porque tu prega mais. O mundo não te odeia porque o teu terno é melhor. O mundo não te odeia porque tu canta melhor. O mundo te odeia por causa da palavra. O mundo te odeia por causa da palavra. Porque quem tem palavra, meu pastor, não anda enganado. Quem tem palavra sabe aonde vai. Quem tem palavra sabe aonde pisa. Quem tem palavra não se envolve por beleza. Quem tem palavra não negocia chamado. Quem tem palavra não puxa tapete de ninguém. Quem tem palavra não entra em fofoca. Quem tem palavra não entra em disse-me disse. Quem tem palavra não entra em contenda. Quem tem palavra não fala mal de A e de B. Só quem tem palavra, eita, ela é barata. Oracante o recia. Eu quero saber cadê a igreja que tem palavra. Eu vinha falando para o irmão que foi me buscar na casa do querido irmão Beto. Aliás, irmão Beto, muito obrigado por tudo. Eu não estou vendo o senhor, mas acredito que está me ouvindo. Obrigado por me receber em sua casa, você, sua esposa e sua família. Eu vinha dizendo para ele que para o irmão que foi nos buscar lá, é um equívoco muito grande. Eu tenho 31 anos de idade e, com todo respeito, vocês devem saber muito melhor do que eu, mas eu sei o que Deus me deu. São 9 formações em língua hebraica. Sou bacharel em teologia, eu sei o que eu estou pregando. A Torá dentro do Antigo Testamento nunca foi dada a Israel, a hebreus. Não. Deus entregou a Torá dentro do deserto, porque deserto na época deles não é terra de ninguém. Então dizer que Torá é só para hebreus é conversa fiada. É mente de gente que tem preguiça de estudar a palavra do Senhor. Então a Torá foi entregue dentro do deserto, porque como o deserto não é terra de ninguém, então todo aquele que quer aprender dela é só vir conhecer. Agora, quando o Eterno coloca sobre a mão dos hebreus, é porque Ele torna eles guardiões dela, mas não impossibilita nenhum de nós de estudá-la e conhecê-la. Então Torá, Bereshit Shemot Vaikra Bamidbar Devarim, é entregue dentro do deserto. Dentro da onde? Dentro da onde? Por que dentro do deserto? Porque deserto, além de não ser terra de ninguém, me ensinaram e te ensinaram que é terra de sofrimento, esquecimento. Todavia, estudando um pouquinho de Bíblia, a gente compreende que não é nada disso, e é muito mais do que isso. Por exemplo, Gênesis, Bereshit no princípio, Shemot, Êxodo, nomes, Levíticos, Vaikra, chamou, Números, Bamidbar, deserto, Deuteronômio, Devarim, palavras. Olha o que é deserto. No princípio, pelo nome, os chamou para dentro do deserto e lhes revelou a sua palavra. Para Deus, deserto é terra de entregar presente chamado palavra. Aí tem alguém que não deu glória, porque eu não disse que presente é iPhone 17 Pro Max 1 TB de gigabytes. Para mim, isso não é presente, porque ano que vem já entra um outro mais avançado. Então presente, que sempre está sofrendo atualização, não é presente, é marketing para você gastar dinheiro. Agora tem um presente que ela mesmo diz: passarão céus e terras. Eita! Mas a minha palavra não
não há de passar. Vem tempo, vai tempo, vem noite, vai noite, vem dia, vai dia, mas ela permanece sendo inerrante, infalível, imutável. Só quem é amante da palavra. Eita Jesus. A palavra que foi entregue no deserto é a personificação de Jesus. Ele é a própria Torá encarnada em vida, que anda no meio do povo. Aí sabe o que eu acho lindo? Olha aqui para mim, irmão. É que para quem Jesus está pregando, é para aqueles que se dizem amantes da Torá. Aí a oração que Jesus faz, que não se limita somente para os discípulos, mas para todos aqueles que iriam crer na sua palavra e se converteriam, era uma oração para guardar do fermento farisaico. Aquele tipo de gente que prega, não vive e coloca um peso para que você viva, mas nem ele vive. Compreende? Aí Jesus olha e diz assim mesmo, ó: guarda-os dessa falsificação de santidade. Lembra? Mundo, cosmos, cosméticos, beleza exterior. É Jesus dizendo, porque tem gente que é bonito fora, e esses que se dizem ser bonito fora, mas que são podres por dentro, estão querendo destruir todos os meus discípulos. É forte. Só que Jesus olha e diz assim mesmo, ó: eu vou na contramão. Eu não oro para que o Senhor os faça como o mundo. A minha oração é para que o Senhor os santifique pela tua, não entendi, pela tua, a pregação começa agora. Quando ele diz oração pela tua, melhor, santificação pela tua palavra, a palavra é ele mesmo. Concorda comigo, sim ou não? Concorda comigo, sim ou não? Mas quando Jesus veio na terra, ele nasceu de uma mulher, sim ou não? Só que primeiro, para ele estar fora, antes ele precisou estar onde? Não entendeu, né? Ele está dizendo, o meio pelo qual eu quero que o Senhor santifique eles não é um meio que começa fora. Mas é um meio que começa, porque mudança estereótica começa lá e lá termina. Mas a mudança que vem de dentro muda tudo dentro. E o resultado que vai gerar do lado de fora não fica só para ele. Alcança pai, alcança mãe, alcança filho, alcança vizinho. Então Jesus faz a oração: santifica-os pela tua palavra. A palavra santificação, ela tem a mesma conotação de santidade, de santo, porque é quase que as mesmas consoantes hebraicas. Santificação, kadesh, santidade, kidushá, santo, kadosh. Então olha aqui para mim. Qual é a ideia de santificação, santidade, santo? Aquilo que é separado para uma santidade maior.
Quando o Eterno vai começar, quando o Eterno olha para Moisés, 25º capítulo do segundo livro da Bíblia, 8º versículo, o Êxodo capítulo 25, versículo de número 8: farás para mim o Mística, você conhece como tabernáculo, e colocarás 3 divisões: Azará, Kadosh e Hakodashim, pátio, santo e santo dos santos. No pátio, qualquer israelita purificado pode entrar. No pátio, qualquer israelita purificado entra. No santo, somente sumo sacerdote e sacerdotes. Mas no santo dos santos, somente o sumo sacerdote. Pergunte por quê? Porque somente o sumo sacerdote é que tem as roupas sacerdotais, calção, túnica, cinto, presta atenção, cinto, éfode, 72 sinos na bainha do éfode, peitoral, mosaico cravejado com 12 pedras, em cada uma escrito o nome de uma tribo de Eretz Israel, da terra de Israel. Sobre a cabeça o turbante, e somente na do sumo sacerdote uma placa de ouro cravejado: Kadesh La Adonai, santidade ao Senhor. Porque no dia 10 de Tisrei, mês 7º, que vai da metade de setembro à metade de outubro no calendário gregoriano, acontece até hoje a festa de expiação, Yom Kippur ou Yom HaKippurim, o dia do perdão. Mas o que se esquecem de falar é que antes do perdão, primeiro vem a sentença do julgamento. Então logo é o dia que o Eterno desce dentro do Santo dos Santos e fala com o sumo sacerdote. Ai dele se entrar de qualquer maneira. Por quê? Correria risco de vida. Então Deus olhou e disse: manda vestir roupa sacerdotal. Mas no dia que for entrar na santidade, ele tem que estar com o turbante na cabeça e a placa na testa. Por quê? Porque quem entra na minha presença, eu não olho se o sapato é bonitinho, se a calça é bonitinha, se o vestido é bonito, ou se a gravata é bem arrumada. Quem entra na minha presença, eu olho para a testa, e se tiver santidade, vai passar. Agora, se for impureza, se entrar, morre. Então era Deus dizendo: santidade na cabeça. Por quê? Porque Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, escrito está: sobre tudo o que se deve guardar, guarda pois o teu coração. Coração para um Yehudim, para judeu ou hebreu, não é órgão de bobear sangue. Para um judeu, coração é aqui, pois a palavra coração em língua hebraica é escrito lev, lamed e vet. Logo, a palavra lev significa pensamento, consciência, sede das emoções. Era Deus dizendo: guarda o coração. Como é que eu vou guardar coração? Lembra da placa? O que que a placa diz? Santidade. Não há outro jeito de guardar o coração a não ser, com santidade. Teu telefone tu pode colocar senha, mas alguém vai lá e pode desbloquear. A tua rede social pode colocar senha, alguém vai lá e pode hackear,
Mas coração que tem santidade, o mundo vai odiar. Mas quando tu entrar na presença dele, ele te reconhece. Só entra na santidade das santidades quem ainda é santo. Quem tem santidade, quem tem, dê um brado de glória para adorar. Olhe para mim. Aí Jesus, quem está com pressa de ir embora aqui, irmão? Levanta a mão. Só quem está com pressa de ir embora. Tá com pressa de ir embora, irmão? Tá? Eita Jesus, tá com pressa, irmão? Oh meu Deus do céu. Então eu vou encerrar, pastor, tá? Eu não posso ser antiético. Eu ia levar até 10:10, irmão, mas eu já vou encerrar. Olha aqui para mim, aleluia. Porque passaram para mim 9, irmão. Tem 40 minutos de mensagem, é congresso de EBD. EBD gosta de Bíblia, irmão. Aleluia. Eu pensei que eu ia, não, então a gente já vai encerrar. Olha aqui para mim. Jesus diz, eu entreguei a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Por causa da palavra. Aí Jesus diz assim mesmo, ó: porque eu, palavra, sou de cima, e aqueles que odeiam a mim é porque são de... Entendeu de novo não, né, irmão? Então vamos lá. Quem odeia a Cristo é porque é de baixo. Mas Cristo, a gente lê o livro de Daniel no capítulo 1, versículo de número 8. Lá vai. Daniel diz assim, ó: eu vou colocar no meu coração, não aqui, que não irei me contaminar com o manjar e com a porção do rei. Porção de rei não é porção de qualquer pessoa, não é alimento de qualquer pessoa, é a melhor comida, é o melhor alimento. Todavia, dentro do hebraico bíblico, temos uma lei chamada de kashrut, lei kasher, que significa adequado, lei alimentar. Então Daniel, sendo um bom judeu, ele conhece disso. Ele olha para a comida e vê que aquilo que tem lá não é kasher, não é adequado. Vai pegar quem gosta e quem é bom de Bíblia. Daniel, ao olhar e ver que não é adequado, ele diz: cheirosa, apetitosa, convidativa, todavia não é adequada. Então nem tudo aquilo que é bonito é adequado, nem tudo aquilo que é prazeroso é adequado, nem tudo aquilo que é convidativo é adequado. Eu não estou estreitando para vocês me trazer de volta, mas se a gente fosse estreitar, é Deus dizendo: não vai pela beleza, porque pela beleza tu pode ser contaminado. Não vai pela atração física, porque pela atração física tu pode ser derrubado. Porque nem tudo que é bonito é adequado. E qual é o antagônico de adequado ou kasher? É uma palavra hebraica chamada de assur, que significa proibido. Dentro da época medieval, usavam para os escravos a palavra assurim, presos, proibidos de ser livre. Então você percebe que o contrário de kasher, adequado, é proibido e preso. Olha Daniel, irmão, ele olha para o prato e diz: é maravilhoso. O único problema é que ele me deixa proibido, é que ele me deixa preso. Eu estou na Babilônia, mas se eu tenho santidade e me privo de me envolver com aquilo que é proibido, estou no cativeiro, mas nunca estive preso. Estou na Babilônia, mas nunca fui da Babilônia. Estou na prisão, mas nunca preso estive. Porque tem gente que está livre, mas está preso mentalmente. Tem gente que está na rua, mas está preso emocionalmente. Mas Deus está levantando uma igreja dentro de Muaná. Oxalá que seja essa, que aonde estiver vai dizer: estou aqui e estou livre. Posso estar na prova, mas estou dando glória. Posso estar na luta, mas estou dando glória. Por quê? Porque a santidade das santidades me ensinou que eu não me envolvo com aquilo que é proibido.
Vou encerrar agora. Eu gostei de vocês aqui. Daniel olha e diz assim mesmo, ó: a comida é boa, o prato é bom, mas é pro ir. Jerusalém, Jerusalém, até hoje, fica em cima. Fica onde? Sobre colinas, sobre montes. Qualquer pessoa que passa ao redor de Jerusalém, nunca olha para Jerusalém assim. Se tu não pegar isso aqui, irmão, eu não venho amanhã não. Olha aqui, qualquer pessoa que passa ao redor de Jerusalém nunca olha para baixo, sempre olha para. Não está lembrando da palavra de Jesus não, né? Tudo bem, tá bom, tudo bem. Olha aqui, ó. Daniel é da onde? Da Babilônia ou de Jerusalém? Daniel é da onde? Da Babilônia ou de Jerusalém? Se ele é de Jerusalém, ele é de baixo ou ele é de cima? Ele é da onde? Então olha a Babilônia de baixo. Tá pensando que tu é o que, Daniel? Tá pensando que tu é quem, Daniel? Tá muito sapatinho alto, né? Quer dizer que a Babilônia odeia Daniel só porque ele é de cima? É exatamente o que Cristo diz. Ei, vocês que são de baixo odeiam a mim, João 8:23, porque eu sou de cima. E quem é de cima pode estar na Babilônia, mas não come o que é da Babilônia. Quem é de cima pode estar na Babilônia, mas não se envolve com quem é da Babilônia. Quem é de cima pode ser odiado pela Babilônia, mas não faz o que a Babilônia quer. Por quê? Porque é santificado pela palavra. Quem tem palavra, adora. E tem um monte de gente dizendo: ah, se eu tivesse a vida dele, ah, se eu nascesse na casa que ela nasceu, ah, se eu viesse da família que ele veio. O problema de eu não crescer é porque eu nasci dentro dessa família, dentro desse bairro, dentro dessa rua. Jesus me trouxe aqui para te dizer: santifica pela palavra, que tu vai te lembrar de onde tu é. Tu tá, mas tu não é. Tenho 31 anos de idade, desde que me entendo por gente, nasci e me criei dentro do bairro da Terra Firme, em Belém do Pará. Rua Passagem Nossa Senhora das Graças, emenda com a ponte da 24, antigo e famoso shopping da droga. Lá naquela rua tem uma vila até hoje, número 210, que na época em que morava lá, glória a Deus, tinha 12 casas, tudo do mesmo sangue. Das 12, 10, pastor, tudo mexia com tráfico. Alguém olhava e dizia: essa família nasceu para dar porque não presta. Essa família é tapete de Satanás, escória da sociedade. Eu olhava e dizia: Deus, o que é isso? Senhor, por que eles falam essas coisas? Eu tinha que ver a minha mãe encher a cara de quinta até segunda-feira sem parar. Eu tinha que ver Satanás pisar sobre a minha família. Pastor, tu não tem vergonha de falar isso? Para onde Deus me colocou hoje, eu tenho muito orgulho. Oh glória, por quê? Porque um dia aquela foi a minha Babilônia. Alguém passava e dizia: vai morrer lá dentro, vai dar porque não presta, vai ser traficante, vai ser assaltante, vai ser criminoso. Mas quem é de cima pode estar, mas não é. Quando eu conheci a palavra, por intermédio dela fui separado. Aí Deus olhou e disse: quem disse que tu vai ser traficante? Quem disse que tu vai ser assaltante? Tu vai carregar uma calibre 66, mas é 66 livros, e aonde tu disparar, alma eu te entrego. Vou te tornar pastor, ganhador te ama. Se Deus fez na minha vida, por que não pode fazer na tua também? Levanta as duas. O cenário não é maior do que o teu Deus. Hoje, santificação está descendo por meio da palavra. Ele vai alcançar
Ele vai salvar, Ele vai libertar pela palavra. Aproveita e fica de pé dando glória. Vai, vai, vai. Só quem ama a palavra dá um brado de... Cresce, cresce, cresce. Eu quero ouvir o grito da igreja que gosta e ama a palavra. Jamais vídeo. Há correntes que estão sendo quebradas no nosso meio agora. E se você tiver visão espiritual, faça prova do que falo. Deus está dizendo: a tua Babilônia não vai acabar contigo, é só um tempo. Jesus diz: santifica-os pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Verdade vem do hebraico emed. 3 palavras, ou melhor, 3 consoantes hebraicas: Aleph, Mem e Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, Mem é a letra do meio, Tav é a última letra. É ele dizendo: a verdade, ela permanece verdade no início, ela permanece verdade no meio, e ela também permanece sendo a verdade no fim de todas as coisas. Ou seja, aquele que te fez a promessa no início do teu ministério ainda continua sendo a verdade. Eu vou ser profeta de Deus, a luz da Bíblia para a tua vida. Deus está dizendo: eu não me esqueci de quando disse que por teu intermédio salvaria e libertaria filho, esposo, pai. O problema é que você esmureceu na fé. A apostasia está querendo tomar conta, mas eu te trouxe nesse congresso hoje para te lembrar: eu te separei para mim, rapaz. Tu és meu. Então santidade desce. Aonde tem santidade, tem presença. Tem presença, tem presença. Quem pode sentir? Quem pode sentir? Quem pode sentir? Ele que ocia Arabaracante, o réu e o faia. Sinta ele, sinta ele, sinta ele agora. Meu Deus, meu Deus, círculo de oração está descendo fogo sobre vocês. Chama-se anjo que plácia. Enquanto vocês falam em brado de línguas estranhas, o Espírito Santo diz ao meu coração: filho, eu estou santificando a minha igreja. Sim, eu estou separando novos vasos. Presbítero Jairo, presbítero Samuel, quem não quis, eu só posso sentir pena, porque Deus vai levantar quem quer. Sim, eu estou separando pregadores, ministros, levitas, adoradores. Recebam agora, recebam agora, recebam agora